Boa noite a todos. Boa noite a todos. Falando fora do microfone, primeiramente, para que pessoas cegas e de baixa visão possam entender exatamente onde nós estamos. E isto faço, sobretudo, porque sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na LERJ, e saúdo o meu querido amigo Charles, que está aqui, que é o advogado da nossa comissão, pessoa cega e que faz um trabalho incrível em defesa das pessoas com deficiência do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Charles, pela sua presença. E hoje é um dia muito, muito especial para todos nós. Gostaria, então, de saudar as autoridades presentes, senhoras e senhores. Mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse nosso histórico plenário do Palácio Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Rodrigo Caetano, coordenador executivo-geral das seleções masculinas da CBF. Eu solicito ao nosso cerimonial que conduza o homenageado até a nossa mesa de honra, e eu gostaria de uma salva de palmas ao nosso homenageado. Dessa forma, continuando este importantíssimo momento de homenagens, eu gostaria de saudar e convidar para compor a nossa mesa de honra meu querido amigo e flamenguista Eduardo Bandeira de Mello, deputado federal, por favor. Gostaria de saudar e convidar a minha querida amiga Luciana Calassa, secretária de Estado de Educação, por favor. E com muita alegria, o senhor Carlo Ancelotti, o nosso treinador da Seleção Brasileira de Futebol. Peço a todos que, neste momento, se coloquem em posição de respeito para juntos ouvirmos o hino nacional que será executado pela Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Éder. E agradeço desde já a todos os músicos por abrilhantarem esta nossa cerimônia.
Mais uma vez, muito obrigado à presença dos músicos do nosso grandioso Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Saudando aqui de maneira muito especial a Fernanda Caetano, muito obrigado pela presença, esposa do nosso homenageado, ao Bento Caetano, pela presença, filho do nosso homenageado, ao Levi Caetano, também filho do homenageado, Martim Caetano, diz que joga uma boa bola, não joga? Está tentando. Obrigado, Martim, pela presença. A Manuela Guiar, nora do homenageado. E o Paulo Teles. Muito obrigado, Paulo, sogro do nosso homenageado. Cassiano Mendes também está conosco aqui, primo do homenageado. Saudar o Marcos Santos, meu querido amigo, superintendente de Paradesporto e Projetos da nossa Subsecretaria de Políticas Inclusivas, o Douglas Manassés, superintendente terapêutico da Subsecretaria de Políticas Inclusivas, que hoje representa a Bianca Pacheco, a subsecretária de Políticas Inclusivas da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Também saudar de maneira muito especial o deputado Carlos Augusto, que está aqui, meu amigo de parlamento, um grande colega e que hoje nos dá a honra da sua presença. Obrigado, meu irmão. Dando continuidade a esta sessão, eu peço à TV Alerj que exiba um vídeo que vai hoje contar um pouco da história do nosso homenageado. De uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para os maiores palcos do futebol brasileiro. A história de Rodrigo é feita de coragem, trabalho e propósito. Aos 10 anos, ele deu os primeiros passos nas escolinhas do Grêmio. Ali nasceu um sonho que virou profissão. Depois de encerrar a carreira como atleta em 2003, veio o primeiro grande desafio. Em 2004, a convite de Paulo Carpegiani, assumir o departamento de futebol do RS Futebol Clube. Vieram anos de aprendizado e crescimento. A base e o departamento de futebol do Grêmio. O desafio nacional no Vasco da Gama, a convite de Roberto Dinamite. Passagens marcantes por Fluminense e Flamengo. A volta ao Sul no Internacional. E a força do Atlético Mineiro. Até que, em 2024, veio o chamado que muda uma história. Assumir como coordenador executivo de seleções masculinas na Confederação Brasileira de Futebol. Uma trajetória construída com fé, visão e amor pelo futebol. Porque quem honra o processo, vive o propósito. Também gostaria de agradecer a presença de Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, e eu quero me dirigir agora ao nosso homenageado em uma breve saudação. Rodrigo, a quem conheci, primeiramente conhecendo o trabalho, e digo, Rodrigo, que estou muito honrado de hoje poder estender esta homenagem a você, pelo trabalho que você desenvolveu, pela competência, pela tua forma de conduzir com muita maestria a sua atividade como alguém que pensa o futebol como um assunto absolutamente sério e importante para o desenvolvimento do Brasil. E é evidente que o Brasil ele é uma referência no futebol e sempre foi, mas só o é porque foi conduzido em momentos importantes por gente séria e que entende que o futebol precisa ser de verdade, e como é uma paixão nacional, mas algo que faça a diferença e transforme a vida das pessoas. E esse carinho e esse cuidado com que você demonstrou em sua vida, ele foi refletido aqui no Rio de Janeiro. E por isso, entendíamos e entendemos que esta homenagem era tão importante, tão certeira, para que nesse momento, e sobretudo nesse momento de Copa, nesse ano de Copa do Mundo, tivéssemos então a chance de homenagear o teu trabalho, a sua trajetória, que fez história em três dos
talvez dos grandes clubes do Brasil, e aqui no Rio, né? Fluminense, Vasco da Gama e Flamengo, e que deixa o seu rastro, deixa o seu legado. Então, baseado em tudo aquilo que nós enxergamos, baseado em tudo aquilo que nós acompanhamos da sua vida e que vimos através do sucesso dos clubes, porque é muito, nós como cidadãos e torcedores, muitas vezes identificamos nos títulos só o que o jogador faz no campo e não conseguimos enxergar todo o trabalho que é feito nos bastidores e feito por gente séria, gente que com muito trabalho e um trabalho de equipe consegue fazer refletir no campo aquele trabalho de planejamento, administração, gestão e que muitas vezes, como eu disse, não é enxergado pela ponta, mas é ali, fora das quatro linhas, que o Rodrigo, em muitos momentos, precisou gastar horas e horas do seu dia, da sua vida, sacrificando família, porque precisa estar longe, viajando, não é? Em discussões, em conversas, em reuniões intermináveis, mas dedicando a sua vida para estar ali, fazendo com que a ponta, que é de fato o seu jogador, a sua coordenação técnica, tenha o melhor daquele clube que ele representa. E hoje nós estamos vendo isso, Rodrigo, na nossa seleção brasileira. Estamos vendo isso com um coração de torcedor, mas com o coração daquele que percebe que a gestão excelente, ela dá resultado. E eu quero te agradecer por me permitir hoje, em nome deste parlamento, em nome do Parlamento do Rio de Janeiro, ser uma voz que acredita numa gestão de excelência. Antes de ser deputado, eu também fui do setor privado e eu acredito que é possível fazer uma gestão de excelência e é com gestão de excelência que se alcança metas importantes. E hoje eu tenho absoluta certeza que você, no seu trabalho na CBF, junto com o nosso Mr. Carlo Ancelotti, está colocando as melhores sementes para que nós tenhamos os melhores resultados. Eu quero mais uma vez agradecer a tua presença, saudar muito e homenageá-lo por todo o seu trabalho diante dos clubes que você passou desde o início da sua trajetória e dizer que é uma honra para mim, como representante desse parlamento, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência na LERJ, como vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da LERJ, dizer que sou muito honrado em hoje poder lhe conceder, em nome do Parlamento do Rio de Janeiro, a homenagem, a mais alta homenagem do Estado do Rio de Janeiro, que é a Medalha Tiradentes. Então, eu estou muito feliz em poder hoje fazer este momento. E, dando sequência então, esta breve homenagem, eu queria, antes de passar a palavra aos meus amigos que compõem a mesa, eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao nosso homenageado, Rodrigo Caetano. Então, eu convido para um momento breve de fala também, primeiramente, a nossa secretária de Estado de Educação, Luciana Calassa. Por favor, Lu. Boa noite, meu amigo deputado. É uma honra muito grande poder compor sua mesa e ser a minha primeira agenda oficial como secretária de Educação, mas ex-presidente da Fundação Leão 13, a quem eu passei o bastão agora, nesse momento, um pouquinho antes de vir para cá, com muito carinho. E eu só conhecia o Rodrigo pelo Flamengo, porque fui nadadora do Flamengo, minha neta faz ginástica olímpica no Flamengo, mas na minha gestão na sociedade civil, enquanto eu administrei o maior orfanato do Brasil, foi a CBF, que era uma das minhas maiores ajudas que eu tinha para manter as crianças em estado de abandono. E hoje, aqui sentada assim, só passando o olho,
a gente vê pessoas que têm esse mesmo sentimento raiz de olhar pelo outro. Eu me lembro muito do jogador Juan, que era de uma humildade, de uma compaixão pelo outro. Esteve no meu orfanato com as nossas crianças. E hoje vê-lo onde ele está, para nós, é um motivo de muito orgulho. Reencontrar o deputado e ex-presidente do meu clube e sentar ao lado dele uma pessoa extremamente humilde e que tem esse olhar pelo outro. Então, eu te digo, Rodrigo, que o maior legado de uma solenidade como essa é ver a sua família, sua esposa, seus filhos que vão levar isso para a vida inteira. Esse momento eles nunca vão esquecer. Você pode ter certeza, já foram muitos prêmios que você já teve na sua vida. Eles são os seus maiores prêmios, eu tenho certeza. Mas eles não vão esquecer desse momento que eles vão levar para a vida. Então, que vocês da CBF possam fazer, com esse olhar humanitário que vocês têm, mais crianças abandonadas, felizes. Eu me lembro quando a seleção entrava em campo, a gente parava a instituição para render as homenagens aos nossos heróis. Então, que vocês possam reproduzir isso. Hoje eu estou no governo, eu não estou na sociedade civil, mas que muito mais crianças, pessoas com deficiência e idosos em estado de abandono possam ter esse olhar carinhoso de vocês, porque eles são verdadeiros torcedores pelo sucesso de vocês. Esse é o meu desejo do fundo do coração. Obrigada. Obrigado, secretária, mais uma vez, e gostaria, antes de passar a palavra, lhe desejar toda sorte de bênçãos nesse grande desafio, que sei que Vossa Excelência vai assumir com muita garra e muita disposição e com muita qualidade também, porque conheço o teu trabalho já há muito tempo, fez um trabalho excepcional na Fundação Leão 13 e não há dúvida alguma que fará esse trabalho de excelência também na nossa Secretaria de Educação, lugar tão importante e que é um celeiro de talentos em todos os aspectos, também no esporte, não é? Então, muito boa sorte, muitas bênçãos nesse momento. Queria aqui saudar o Eduardo Alax, gestor executivo do Bangu Atlético Clube, obrigado pela presença. E agora passar a palavra ao nosso querido amigo, deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, que aí eu tenho que agradecer muito ao nosso Bandeira. Saudações rubro-negras. Boa noite já, né, a todos. Queria começar agradecendo muito ao deputado Fred Pacheco pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui participando de um evento em homenagem ao meu amigo Rodrigo Caetano. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar a secretária Luciana, que acabei de saber que é rubro-negra também, e cumprimentar ao nosso mister, treinador da seleção brasileira, que eu tenho certeza que vai trazer esse caneco para nós nessa Copa do Mundo. Queria cumprimentar algumas pessoas aqui da plateia, começando, é óbvio, pela Fernanda Caetano, né, a esposa do Rodrigo, e pelos 3 meninos, né, pela ordem de idade, o Martinho, o Levi e o Bento, que eu vi pequenininhos lá, muito bem vestidos com o manto sagrado lá no Mengão, né? Ele já fez assim com a cabeça, mas você era mais elegante nessa época.
Mas eu tenho certeza, gente, pelo que eu convivi com o Rodrigo Caetano, que apesar de toda a dedicação dele ao futebol, ao trabalho dele, ao sucesso, não tem nada mais importante para o Rodrigo do que a família, né, que está aqui na primeira fila, aqui homenageando. Algumas pessoas aqui na plateia também que eu estou reconhecendo, o presidente Rubens Lopes, com a sua equipe ali, o Léo, o Marcelo, Rodrigo Ernesto, grande figura, por muito tempo, saudade de você, rapaz, quantas, né, viagens nós fizemos juntos, outras aqui, mas é claro que eu não poderia deixar de homenagem especial ao meu ídolo, um dos maiores zagueiros que já vestiu o manto sagrado e a camisa da seleção brasileira, ali o Juan, que eu tive orgulho de ser o presidente quando ele voltou para o Flamengo, pelas mãos do Rodrigo Caetano. Então, gente, de vez em quando, quem acompanha aí, quando eu vou a podcast e tal, eu tenho sempre que falar do Juan, porque eles pedem sempre para eu escalar o Flamengo de todos os tempos, e não tem dúvida, na hora de escalar a zaga é Juan e Moser, né? O resto aí, né, tem uns aí que vocês sabem que não tem como falhar também. Então, prazer ver o Juan aqui, além dos maiores zagueiros do nosso futebol, agora ele está caminhando em outra vertente, né, trabalhando aí na gestão de futebol. Tenho certeza que vai ter tanto sucesso quanto. Mas a gente veio aqui para falar do Rodrigo Caetano, né? E o que eu queria dizer para vocês é muito pouco, mas é muito importante. O Rodrigo não só é um gestor admirável, fantástico, né? É um profissional altamente competente, e isso daí, o currículo dele fala por ele, né? Não é só no Flamengo. Quando ele foi para o Flamengo, ele já era bem sucedido nos outros clubes, né? Por onde ele passa, ele demonstra a competência dele, e conhece tudo desse métier. Mas além da competência, o Rodrigo tem uma coisa que não é único, mas também não é unanimidade. O Rodrigo é uma pessoa de uma correção, né? Principalmente para quem é presidente do clube, é extremamente tranquilizador você saber que tem lá uma pessoa que é absolutamente correta, que é absolutamente honesta, que tudo que ele faz, e ele mexe com milhões de reais, milhões de dólares, de euros, em transações, em negociações, em renovações de contrato, né? E a gente sabe, né, que o Rodrigo é absolutamente correto naquilo que ele faz. Então, tempo que ele ficou lá, ele honrou o manto sagrado, e eu tenho certeza de que eu não poderia ter tido um diretor de futebol melhor do que o Rodrigo, e eu tenho certeza também que a CBF não poderia ter alguém para cuidar do futebol, né, tão bom quanto ele, né? E ele, junto com o nosso mister aqui, né, e com os nossos craques, principalmente com o nosso Vinícius Júnior, vai trazer esse caneco para nós esse ano. Então, Rodrigo, muito obrigado por tudo, e parabéns ao deputado Fred Pacheco por estar homenageando o meu amigo Rodrigo Caetano. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bandeira de Mello, pelas palavras. E agora gostaria de passar a palavra ao nosso mister, ao nosso técnico da seleção brasileira, o senhor Carlo Ancelotti. Obrigado. Boa tarde a todos. Un placer estar aquí, obviamente, para homenajear a Rodrigo, que como es un placer, creo, para toda la comisión que trabaja todos los días con él, que es nuestro jefe. La realidad es esta, pero
de verdad è un placer, una honra stare qui. Io acho che è un homenaje merecido para lo que Rodrigo fue capaz de hacer no fútbol brasileiro e por lo que él está facendo agora para o fútbol brasileiro. È un placer trabajar con él. Acho que tenemos la sorte, todos juntos, comisión técnica incluida, eu, Rodrigo, tenemos la sorte y la responsabilidad de preparar a Copa do Mundo. Eu acho que todo va a salir bien, porque creo que Rodrigo, aparte de ser un amigo, è un professional molto serio e molto competente, e con certeza ese è un homenaje molto merecido. Obrigado. E por último, porque nadie è perfecto, él tiene un defecto, se dice. A él no le gusta la pasta al dente. É verdade. Muito obrigado, nosso mister Carlo Ancelotti, e também desejamos toda sorte de bênçãos nesse grande desafio, né, de conduzir a nossa seleção, e nós todos estamos com o coração cheio de esperança para receber o caneco, como dizia. Então, muitas bênçãos, muita sorte nesse trabalho desafiador, mas tão importante para todo o nosso povo brasileiro. Muito obrigado pelo seu trabalho, mister. Muito obrigado. Bom, antes de iniciar os protocolos oficiais de entrega da nossa medalha, eu vou pedir licença ao nosso homenageado para convidar a senhora Fernanda Caetano para receber uma singela homenagem nesse momento. Muito bem, damos início, então, neste momento, à entrega oficial da medalha Tiradentes, a mais alta e significativa honraria desta Casa Legislativa. Esta comenda simboliza o reconhecimento a uma trajetória profissional marcada pela competência, dedicação e relevantes serviços prestados, não apenas ao cenário esportivo do nosso Estado, mas a todo o território nacional, em especial ao nosso Estado do Rio de Janeiro. Homenagear Rodrigo Caetano é um motivo de grande honra, pois celebramos um profissional cuja atuação ultrapassa resultados e deixa um legado de seriedade, liderança e compromisso com o desenvolvimento do esporte brasileiro. Por favor. Agora, com a palavra,
o nosso homenageado da noite pode se dirigir à tribuna de honra, o senhor Rodrigo Caetano. Boa noite a todos e a todas. Eu começo, em primeiro lugar, fazendo um agradecimento muito especial ao excelentíssimo deputado Fred Pacheco por essa nobre indicação, motivo realmente de muito orgulho e emoção para mim hoje. Saúdo também, né, a nossa mesa tão especial para mim, né, a nossa secretária de Estado, Luciana, presidente eterno, né, Eduardo Bandeira de Mello, meu amigo, e o mister, o maior de todos os treinadores aí do futebol mundial, Carlo Ancelotti. Saúdo e agradeço a todos que aqui estão, amigos, companheiros de CBF, colaboradores, presidente Rubinho, presidente Rubens Lopes, meu ex-presidente lá, Marcelo Medeiros, ex-presidente do Vasco também, Alexandre Campelo, aí, meu amigo, outros meus amigos que se tornaram minha família aqui no Rio. Queria dizer que eu preparei discurso, mas eu vou improvisar. Quero ter a pretensão de improvisar também, porque prefiro e pretendo falar do coração. E aí tem um componente que me atrapalha sempre, que é a questão da emoção. Então eu peço que compreendam, caso eu dê algum tipo de engasgada aqui, mas ser homenageado hoje nesse plenário, nessa casa, que representa e que tem o nome de uma figura que nos transmite coragem, nos transmite luta, nos transmite todos os princípios de ética os quais eu procuro seguir. Realmente é um reconhecimento único na minha vida. Deputado, quando nós conversávamos, né, quando aqui eu cheguei no Rio de Janeiro, lá em 2009, foi talvez uma atitude assim de um jovem de 39 anos que sai do seu estado, que põe a sua esposa, um único filho, na época, eu tinha apenas um único filho, gaúcho, e aquilo que foi uma atitude talvez um tanto impensada se transformou na decisão mais correta da minha carreira. Eu tive aqui no Rio um acolhimento muito característico desse povo, de receber bem as pessoas. Está na cultura, né? Isso, obrigado. Está na cultura desse povo, por isso que nós cariocas hoje somos reconhecidos mundialmente por receber tão bem as pessoas que não são do nosso estado. Um dos maiores exemplos é do nosso técnico, inclusive. E isso é o que representa o nosso país. E ao chegar aqui, construímos não só uma carreira, que eu tenho que agradecer a todos, atletas, comissões técnicas, dirigentes, colaboradores dos clubes pelos quais eu passei, mas também pelos amigos que eu construí aqui, que se tornaram a minha família. Hoje, a minha família, o meu estado, a minha cidade, é aqui o Rio de Janeiro, muito por conta também de uma coragem que Tiradentes carregou consigo, que eu me vejo um pouco inspirado por ele nisso, porque foi uma coragem muito grande que me permitiu estar aqui hoje, ser homenageado por essa casa
por uma distinção tão importante. Então eu gostaria de realmente agradecer do fundo do meu coração ao senhor excelentíssimo deputado pelas tuas palavras, por ter essa iniciativa, né, desse reconhecimento que eu vou carregar para a vida toda. Agradecer do fundo de coração a todos vocês que vieram aqui, amigos, colegas, profissionais, familiares. Esse momento ele vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. E assumo perante a todos que me conhecem uma responsabilidade ainda maior de seguir trabalhando no esporte, nesse esporte que é o futebol, com o mesmo empenho, seriedade, ética, mas principalmente com responsabilidade muito grande de também trabalhar em prol do social, da possibilidade de jovens que também têm esse sonho de percorrer essa carreira, que a minha carreira me permitiu aprender dentro do campo e muito fora dele, ser um facilitador para que outros profissionais, outras pessoas possam seguir ou ter essa mesma oportunidade que eu tive, de trabalhar em grandes clubes do futebol brasileiro, hoje na seleção brasileira, que foi algo que aconteceu de forma muito natural e orgânica, mas é esse compromisso que eu assumo, de dar seguimento naquilo que me trouxe até aqui, com muito mais responsabilidade, seriedade e compromisso com os princípios que para mim são inegociáveis, né? E que eu carrego desde sempre de casa e procuro aplicar também na educação dos meus filhos, que é, sem dúvida nenhuma, a minha maior vitória em todas as competições que eu já participei, é poder tê-los comigo. De coração, muito obrigado, deputado, muito obrigado à casa e a todos que participaram ao longo dessa minha trajetória, desde o início até o dia de hoje, e que, tomara Deus, tenha uma continuidade também com êxito em passar, como eu disse, esses princípios por aqueles que eu consigo, de uma forma ou de outra, inspirar. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso querido homenageado, senhor Rodrigo Caetano, pelas palavras. Dizer que reitero a honra que o senhor nos dá em poder celebrar esse dia e lhe dar essa homenagem. Estamos chegando então ao momento final, e nesse momento gostaria de saudar mais uma vez, agradecer a presença desta seleta mesa, na pessoa da minha secretária, amiga, secretária de Educação, Luciana Calaça, nosso deputado federal Bandeira de Melo, nosso mister Carlos Ancelotti, e agradecer a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam para a realização deste evento, de maneira especial ao nosso gabinete. Agradeço aqui ao meu chefe de gabinete, Michel Portugal, na pessoa dele, a todos os integrantes da nossa equipe que fazem de verdade este mandato acontecer, que é assim, minha gente, nós não fazemos, eu tenho um lema, eu falo isso o tempo inteiro para eles, viu, Rodrigo? Eu não sou nada sozinho, não sou nada sem vocês. E acho que é exatamente isso que você, que o nosso mister, diz quando está diante de uma equipe, porque nós não conseguimos chegar em lugar nenhum se não estamos junto daqueles que fazem e que acreditam no nosso trabalho. Então agradeço a todos da minha equipe e a todos os funcionários desta casa. Mais uma vez agradecendo e reitero aqui o meu respeito e admiração, Rodrigo, pela tua presença. E nesse momento aproveito então para convidá-los para um coquetel que será oferecido pelo nosso homenageado no saguão, presidente Getúlio Vargas, que fica localizado na entrada do Palácio. A todos, uma excelente noite. Salve Rodrigo Caetano. Muito obrigado. Declaro encerrada esta sessão.